Então, vamos lá. Então, gente, vamos para a última aula, então, do curso, né? Umas saudações aí a quem está nos assistindo, né? Vamos ver se eu não esqueço ninguém. Jefferson, né? Primeiro. Mateus. O Gabriel. O Ellerson, não é isso? O Ellerson também, porque esse saiu mais cedo, né? Mas também mora aqui no coração de todo mundo, né? E quem mais? Quem mais que está faltando? Acho que é esse povo, né? Que estava aí. Então, saudações para todos vocês. Espero que vocês estejam vendo esse finalzinho da história, só por uma questão de nostalgia, talvez, né? E hoje a gente termina, né, aplicando a expansão de produtos operadores à análise dos processos que a gente viu até agora, de espalhamento inelástico profundo, lepton-hadron, e da aniquilação elétron-pósitron em hadrons, né, ou da razão de aniquilação, né, mais especificamente, né. Então, só para a gente recordar um pouquinho as coisas que a gente já viu, deixa eu só colocar para vocês os dois processos que a gente observou. O primeiro processo era o processo de espalhamento inelástico profundo, né? Espalhamento inelástico profundo. Em inglês a rapaziada fala DIS, né? Então era esse processo aqui, onde você tem um lepton, que no nosso caso nós tomamos como sendo um elétron, né? Vamos dizer, K é o momento desse elétron, né? K'. Esse elétron, ele interage eletromagneticamente com um próton. Nós demos várias razões aqui do porquê que a interação mais relevante a ser levada em consideração é justamente a interação eletromagnética. Então, aqui você tem um próton, né, de momentum P, e o resultado dessa interação, aqui você tem uma transferência de momentum, K menos K', tá certo? E o resultado dessa interação você chama genericamente de X. Nesse X, você está considerando todos os processos inelásticos, ou seja, processos que não incluem a manutenção do próton com suas características originais, ou seja, a transformação do próton em qualquer outro tipo de produto de reação, né? E aí a gente percorreu aí um longo caminho, né? E chegou a uma seção de choque, né? Deixa eu colocar uma fórmula intermediária aqui só, que vai ser de alguma utilidade talvez no futuro. Infelizmente eu não trouxe essa fórmula intermediária para cá. Ah, tá aqui. Eu trouxe sim, né? Vamos chamar de E' aqui, né? Isso aqui é no referencial de centro de massa. A gente tem uma coisa assim, 1 sobre K escalar P, alfa sobre Q quadrado ao quadrado, L mini, W mini. Né? Esse W mini era o que nós chamávamos de tensor hadrônico, o L mini era o tensor leptônico, que a gente obtinha basicamente a partir desse vértice de interação, que era um vértice de interação bem conhecido, eletromagnético, pontual, né? De partícula pontual. O W mini, especificamente, né, era um cara que a gente conseguiu escrever
como W mini, né? A gente consegue escrever como W1 de ni Q quadrado menos zeta mini mais Qmi Qni sobre Q quadrado mais W2 sobre M2 Pmi menos P escalar Q sobre Q quadrado Qni Pmi menos P escalar Q sobre Q quadrado Qni, né? Essa era a estrutura geral do tensor hadrônico, compatível, né, com a estrutura de índices dele, com o fato dele ter que ser simétrico e com o fato dele ter que ser invariante de calibre, né? A gente impôs todas essas condições e conseguiu encontrar uma forma como essa para ele, em termos desses W1 e W2. W2 também é uma função de ni e Q quadrado, que são as chamadas funções de estrutura, né, do espalhamento inelástico profundo. E a gente foi em frente e conseguiu escrever essa seção de choque toda em termos dessas funções de estrutura, né? Eu não creio que a gente precise dessas expressões agora. Vou deixar aí, se precisar a gente volta a elas. Isso foi no caso do espalhamento inelástico profundo, né, lepton-hadron. E um outro processo que nós vimos também foi um processo, né, esse é o espalhamento inelástico profundo, e a gente estudou esse processo aqui, E menos mais E mais, em hadrons, onde a gente tinha, essencialmente, né, um processo desse tipo, quer dizer, aqui a gente tinha um elétron, aqui a gente tinha um pósitron, né? Esse cara tinha momento K, esse tinha momento K', e aqui a gente tinha um Q que era K mais K', né? A diferença desse Q e desse Q, né? Porque aqui é uma diferença dos momentos, que é a transferência de momento. O elétron ficava com um pedaço do momento e transferia outra parte. Aqui, tanto o elétron quanto o pósitron são aniquilados e aí eles transferem integralmente o momentum deles para os resultados finais da reação, que podem incluir diversas coisas, inclusive o próprio espalhamento elástico elétron-pósitron, né? E aí a seção de choque desses caras aqui também pôde ser escrita numa forma bastante similar, né, que nós escrevemos assim como L mini, W mini, utilizando essa estrutura de vértices. Esse vértice aqui, mais uma vez, é um vértice eletromagnético, todo mundo conhece bem. A gente fez a conta do exemplo anterior, do L mini grande, né, e essa conta eu dei só o resultado aqui para vocês, né. E o W mini, né, era o vértice hadrônico. Esse é um vértice desconhecido, basicamente porque a gente não tem ideia da construção que é um próton, um hadron em geral, em termos de quarks, né? Então a gente tem que se colocar dessa forma. Então, esses dois tensores, tanto o W mini quanto o W mini pequeno, né? O W mini grande, ele era uma coisa desse tipo, né? 1 sobre 2π integral d4x e aí qx 0, não, era P comutador Jμ de x, Jμ de 0, P. A gente conseguiu escrever esse W mini dessa maneira. Esse P que está aqui é o momento do próton incidente, né?
no espalhamento inelástico profundo, e o W mini era integral B4x, e aí QX 0, comutador J mid x, J nid 0, 0. Né? Aqui restava a possibilidade do Q0 poder ser menor que 0, caso em que você provavelmente não teria espalhamento nenhum, né? Seria ao contrário, a transferência de momento, né, do próton para o elétron, né? E aqui, obrigatoriamente, o Q0 é maior que 0, porque, principalmente no referencial de centro de massa, você pode ver que ele representa a transferência de energia total, né? A energia total no sistema de centro de massa, no referencial de centro de massa. Tá. Mais uma vez, esse tensor leptônico, assim como esse que está aqui, eram completamente calculáveis, conhecidos, etc. e tal. E aí vem a ideia da gente estudar o chamado comportamento de Bjorken scaling, o escalonamento de Bjorken, né? Esse é um limite específico, né? Que Bjorken scaling, né? Limite de Bjorken, né? Esse é um limite onde a gente tinha menos Q quadrado igual a Q quadrado tendendo a infinito. O Ni, que era proporcional a P escalar Q, também tendendo a infinito, com Si igual Q quadrado sobre 2M Ni fixo, né? Então, o que dizia essa história aqui do limite de Bjorken? Desculpa, gente, eu tenho que atender, que é o chefe. Só um minuto. Oi, Serjão. Não, tá tudo certo, cara. Fala aí, que eu estou no meio da aula, estou dando aula agora. Sim, não tem problema, ela já me falou, inclusive. Uhum. Isso, se recupere mesmo. Você vem aí amanhã, cara? Tá, então eu também estou aqui, eu queria ver você para te dar um abraço antes do Natal. Tá bom? Tá, valeu. Até mais, tchau. Você desligou, Tchalka? Então gravou tudo aqui. Depois é que eu me toquei que eu estava com o microfone ligado ainda. Com certeza, gravou tudo. Não era nada obsceno, entendeu? Explicação para a audiência externa, né? Era o Sérgio Duarte, o chefe, perguntando se estava tudo bem ele dispensar a secretária agora, na parte da manhã. Tudo bem, está certo. Então, a gente estava dizendo, né, que ninguém vai entender nada. O cara vai ver o quadro parado e o professor falando o negócio. Mas, enfim. Nesse limite, né, de Bjorken, a conjectura é a seguinte: se os hadrons, né, fossem compostos de partículas aproximadamente não interagentes, né, essas funções de estrutura deveriam escalonar, tender a constantes dependentes dessa variável psi que está aqui, né? Então, tipicamente, o que se esperava era que o W1 de Ni Q quadrado tendesse, no limite que Q quadrado e Ni tendesse a infinito, né, com Psi fixo,
que isso aqui tendesse a uma certa função de Xi, né? E o W2 também. Havendo ainda uma relação entre essas duas funções, que é a chamada relação de Calan-Gross, que é uma Xi vezes a outra, essencialmente, né? Então, esse comportamento, né, perante esse limite específico que a gente está colocando, né, esse comportamento é um comportamento que indica, ou indicaria, que os hadrons são compostos de partículas que interagem pouco ou quase nada entre elas. Elas estão basicamente soltas, né? Elas têm um mecanismo que mantém elas lá dentro, né, montando o hadron, né, vamos dizer assim, mas para todos os efeitos, cada uma dessas partículas está aproximadamente solta, aproximadamente livre. Dentro dessa hipótese, espera-se que as funções de estrutura se comportem dessa maneira, né? A gente deu alguns argumentos para que isso acontecesse. A gente essencialmente calculou o espalhamento, né, num limite em que, vamos dizer, as partículas fossem pontuais, né? E a gente viu que nesse limite havia de fato esse comportamento. Depois nós imaginamos que as partículas fossem compostas de partículas não interagentes, né? Onde o momento se distribuiria de acordo com uma certa distribuição de probabilidade entre os constituintes, e a gente viu que também, nesse caso, esse limite acontecia. Então, o fato desse limite acontecer está diretamente associado com o fato de você ter partículas livres compondo os hadrons, né, ou os mesons. Esse era o significado desse limite. Então, portanto, isso é diretamente uma espécie de teste da liberdade assintótica, né, que é a propriedade que a gente espera que predomine na QCD no limite de altas energias, né? Pausa nisso, né, a gente descobriu também, quando a gente analisou esses tensores hadrônicos, né, tanto num caso quanto no outro, né, a gente descobriu que as regiões que mais contribuíam eram as regiões nessas integrações em D4x, né, eram as regiões x2 igual a zero ou x diretamente igual a zero, tá certo? E nessas regiões, aqui você tem um certo operador, né, tá certo? Que depende de x e zero, que potencialmente vai ter singularidades no limite em que x tende a zero, tá certo? Essas singularidades, elas podem ser origem de um tipo de expansão que você pode fazer, que é a chamada expansão de produtos de operadores. Essa expansão de produtos de operadores é uma expansão que a gente foi proposta pelo Wilson, e a gente considerou aqui, e que ela revela a estrutura de singularidades do seu produto de operadores. Ou seja, ela classifica essas singularidades da pior para a melhor, né? Então, as singularidades são contidas em funções ou distribuições, tanto faz, e são multiplicadas sempre por operadores regulares, né? Essa expansão de produtos de operadores, a gente viu, ela era capaz de ser obtida, justificada, através do teorema de Wick. Quer dizer, se você imaginasse campos livres ou campos que pudessem ser relacionados com campos livres por um esquema de teoria de perturbações, então, basicamente, o teorema de Wick dava para a gente a expansão de produtos de operadores, né? Aí nós vimos alguns exemplos, né, de expansão de produtos de operadores e tal, e finalmente a gente aplicou essa expansão de produtos de operadores junto com a hipótese de que os hadrons são constituídos de partículas aproximadamente livres, tá certo?
Então, qual é a história? Se eles são constituídos de partículas aproximadamente livres, eu posso expandir o produto de operadores em termos de uma certa expansão de campos livres, usando basicamente o teorema de Wick. Tá certo? Então, por trás do uso da expansão de produtos de operadores que a gente começou a fazer na aula passada, está a ideia de que os hadrons são compostos por partículas livres, que, portanto, estão associadas a campos livres. Né? Então, com isso, a gente foi capaz de escrever uma expressão para esse comutador que estava aqui, né? A gente usou aquela função sinal, epsilon de x0. Epsilon de x0 é mais 1 se x0 é positivo, menos 1 se x0 é negativo. Né? A gente usou essa função sinal, multiplicada pelo jmi de x, comutador com jni de 0, e nós fomos capazes de mostrar, não passo a passo, né? Mas sugerir pelo menos os passos principais dessa demonstração, que isso tudo podia ser escrito assim, como I sobre 3π3, 2xmi, xni, menos x2, eta mini, delta 3, x ao quadrado, mais 1 sobre π, x lambda, delta 1 de x2, sigma mi, lambda mi, rho, OV, rho, x0, menos I sobre π, x lambda, delta 1 de x2, epsilon mi lambda, mi rho, OA, rho de x0, menos O mini de x0, mais, né? Isso, menos O nimi de 0x. Certo? Esses delta n's, delta 3, delta 1, né? São as derivadas dessa delta em função do argumento, em relação a x ao quadrado. Tá certo? Esses operadores O, né? Eles eram dados por produto normalmente ordenado QMi, gama mi, QY, Q barra de x, gama mi, QY, menos Q barra de y, gama mi, QX. Né? O OA mi de XY era a mesma coisa, só que acrescentando um gama 5, né, na história, Q de Y menos Q barra de Y, gama mi, gama 5, Q de X. E os OMNIs de XY eram Q barra de X, gama mi, Q de X, Q barra de Y, gama ni, Q de Y. Certo? Você vê claramente que esses caras tem por trás disso, aqui a gente só está supondo um sabor, né, na história, a gente está supondo que essa é a corrente eletromagnética, né? Quer dizer, a corrente quarquiônica que interage com o fóton, no caso do espalhamento inelástico profundo, e com o fóton, no caso da aniquilação E mais E menos. Né? Todos esses são processos eletromagnéticos, você tem uma interação com o fóton direto, e a ideia é que esses campos que estão aparecendo aqui, né, sejam campos livres. Né? E a gente está usando essencialmente o teorema de Wick para expandir aqueles produtos temporalmente ordenados no final entre campos livres, usando expansão de produtos de operadores, etc. e tal. Né?
Então, por trás disso aqui, já tem, por trás dessa expansão que está aparecendo aqui, já tem a ideia de que você está trabalhando com campos livres, ou seja, que você está tendo liberdade assintótica. Né? Beleza. Esse aí é um sabor só, né? Na verdade, depois você tem que levar em consideração que você tem mais sabores, e aí você tem que colocar as cargas dos quarks dentro da corrente também, né? Quer dizer, por exemplo, um quark tem carga 2/3, outro quark tem carga 1/3. A constante que vem na frente, né, da interação desses quarks é diferente, né? Numa vem 2/3, na outra vem 1/3, né? Da carga elétrica, né? Bom, então agora resta a gente pegar essa expansão de produtos e operadores, é só isso que a gente vai fazer hoje, tá certo? Substituir ali e verificar se no limite, quando Q² tende a infinito, Ni tende a infinito, se mantido fixo, essas expressões estão consistentes com o comportamento de Bjorken scaling, tá certo? Então vamos começar pelo... não é um veredito, mas é mais uma indicação forte nessa direção. Não é um veredito pelo seguinte, porque o que a gente descobriu, assim, do ponto de vista lógico, né, até agora? A gente descobriu que se os quarks são constituídos, se os hadrons são constituídos de quarks praticamente livres, há o comportamento de Bjorken scaling, dentro de algumas hipóteses razoáveis. Agora, quem disse que o comportamento de Bjorken scaling também não poderia ser obtido por algum outro tipo de constituição dos hadrons, né? Embora seja muito difícil a gente imaginar o que poderia ser se não fosse isso, mas a gente tem que manter a mente aberta, né? Então, vamos dizer, você não está provando a liberdade assintótica, né? Você está falando assim, olha, do ponto de vista de um físico, eu estou ficando muito convencido, né, de que a liberdade assintótica é um negócio que tem que estar presente dentro dessa teoria, né? Certo? Então, vamos começar por esse aqui, só por uma razão, porque ele é bem mais fácil, no final das contas. A gente começa por esse, né? Quer dizer, vamos analisar o processo de aniquilação elétron-pósitron, né? Então, se eu substituir esse negoção todo aqui, né, aqui dentro, muita coisa boa já acontece logo de saída. Todos esses caras aqui, ó, OMNI, ONIMI, OA, OV, né, eles são produtos normalmente ordenados de campos livres, tá certo? Ora, sabe-se que o valor esperado no vácuo de produtos normalmente ordenados é 0, né? Por uma razão boa, né? A razão boa é que um produto normalmente ordenado faz os operadores de aniquilação atuarem antes dos operadores de criação. Então, se houver algum operador de aniquilação ali dentro, ele vai atuar antes, vai aniquilar o vácuo e 0. Se não houver nenhum operador de aniquilação ali, os operadores de criação vão atuar no vácuo, né, vão dar estados de 1, 2, 3 partículas, e você vai fechar esse produto escalar com o vácuo, que é um estado ortogonal, a estado de 1, 2, 3 partículas. Então, o que quer que seja que esteja ordenado normalmente, quando você calcula o valor esperado no vácuo, dá 0. Tá certo? Então, no tensor hadrônico do espalhamento elétron-pósitron, nem isso contribuem. Só o primeiro, por isso que é mais fácil, né? Então, o nosso W-mini, né, ele vira I sobre T/3 integral D4x, e aí QX
2xmi menos x2 eta mini delta 3 x2 epsilon de x0, né? Isso aí você pode escrever agora, cada x desses, você atua como um DDQ, né? Tá certo? Então, você pode escrever isso aqui como menos i sobre 3π3, duas vezes d2 dqmi dqni menos eta mini eta alfa beta d2 dq alfa dq beta. Tudo isso multiplicado por um negócio que eu vou chamar de I3, que é uma integral remanescente, que vai ser uma função de Q, naturalmente, né? O que eu chamo de I3 é um caso particular de uma integração que eu defino como IN, né? A integral de 4x e aí qx delta n de x2 epsilon de x0, tá certo? Então o que vai aparecer aqui é o I3, tá certo? Integral de 4x e aí qx delta 3 de x2 epsilon de x0. Essa integral aqui tem um resultado genérico, eu imagino que não dê para ficar muito desesperado com ela não, né? Que ela não é tão complicada assim, né? O resultado geral dela vai ser i π² sobre 4 elevado a n menos 1, n menos 1 fatorial, q2 elevado a n menos 1, epsilon de q0, θ de q². Esse é o resultado dela. Então, se você pegar agora e fizer o n igual a 3, né, nessa integral que está aqui, você vai ver que você tem q2 elevado ao quadrado, né? Você vai ter um 2 fatorial aqui embaixo, 4 elevado a 3, né? Epsilon de q0, θ de q2, né? Que é a parte, vamos dizer assim, essa parte aqui é a parte mais importante, né? Vamos dizer assim, que é a parte dependente de q², né? E substituindo isso ali em cima, a gente obtém para o W mini isso aqui, 1 sobre 6π qmi qni menos q2 eta mini epsilon de q0 θ de q². Né? Bom, mas eu não escrevi, eu escrevi até a expressão do W mini, né? Mas não escrevi a expressão do W pequeno mini. A expressão do W pequeno mini era exatamente isso, vezes uma função de estrutura, um W pequeno de q², tá certo? Então daqui você já lê esse W pequeno de q², né? O W pequeno de q², ele é epsilon de q0, θ de q2. Só isso, né? E você vê, nessa aniquilação elétron-pósitron, q0 é positivo, portanto isso aqui é mais 1, e q² é positivo, porque o q² é k mais k', tá certo? Então, θ de q² é 1, epsilon de q0 é 1, então isso aqui é simplesmente 1, né? Isso é Bjorken scaling, de qualquer jeito, tá certo? Quer dizer, se você pegar agora, fizer o teu limite, quando q² tende a infinito nisso, a tua única função de estrutura que você tem, ela é uma constante nessa história. Tá bom? Se a gente tivesse... Diga. Vai dar 1. Isso daí já é uma consequência direta de você ter usado a expansão de produtos de operadores, né? Veja, você já está considerando campos livres na história,
porque todos esses campos que aparecem aqui são campos livres, tá certo? Então, você encontrou que a tua única função de estrutura que aparece nessa aniquilação é essa daí, é 1. Né? A modificação que teria que ser feita, né, se a gente tivesse incluído todos os quarks, cada um com a sua carga remanescente, né? Quer dizer, lembra que a seção de choque era 4π alfa 2 sobre 3s vezes essa função de estrutura. Portanto, a seção de choque é 4π alfa 2 sobre 3s, né, para um único quark. Mas se você botar os outros quarks e lembrar que aí você tem que fatorar a carga, você tem que levar tudo ao quadrado, etc. e tal, né? Aí aparecem os seguintes fatores aqui, né? A seção de choque total, ela fica 4π alfa 2 sobre 3s NC soma de A igual a 1 até NF QA ao quadrado. Você tem que multiplicar pelo número de cores, né? Porque vai ter um cara para cada sabor, você vai ter com a mesma carga um representante por cor, né, de quark, né? Você vai ter um U barra gama mi U, né? Red U barra gama mi U, green U barra gama mi U, red, green, blue, azul, né? Tá certo? Você vai ter 3 desses caras para o sabor U, multiplicados pela carga do U, né? Não me lembro mais como é que é a carga do U, acho que é 1/3, né? 1/3 da carga elétrica. Aí depois você vem para o down, a mesma coisa, D barra gama mi D mais, isso, D barra gama mi D red, D barra gama mi D blue, D barra gama mi D green, né? Multiplicado pela carga do D, mais a do strange, né? Aí é 2/3, se não me engano, né? Então, cada sabor de quark você vai entrar 3 vezes. Cada carga dessas, né, 3 vezes na conta. Daí a multiplicação pelo número de cores. E a carga de cada cara vai entrar do mesmo jeito que entrava aqui a carga elétrica ao quadrado ali na história, né? Esse alfa 2 é E4, né? Porque o alfa é E2 sobre 4π, né? Esse E4 é montado com E2 que vem do tensor leptônico, mais um E2 que vem do tensor hadrônico. Tá certo? A seção de choque é módulo ao quadrado da amplitude. A amplitude tem um E, né, que vem da parte leptônica, e tem um E que vem da parte hadrônica. Mas só que na parte hadrônica vem 1/3 de E, 2/3 de E, 1/3 de E, coisas desse tipo. Então, onde você tem o E que vem da parte hadrônica, você tem que trocar por QE, e por isso vai ficar um Q quadrado aqui da parte dos quarks, e a soma sobre todos os sabores. É um negócio que se você voltar lá e fizer a conta do início, você vai ver claramente onde é que aparece. Então, você vê que essa seção de choque da aniquilação elétron-pósitron, né, você ainda poderia usar a razão de aniquilação, por exemplo, e você teria um número fixo, né? A gente viu isso quando a gente... Está aí um dos testes da QCD, que agora dá para justificar um pouco melhor em termos de contas, né? É um teste que está sendo previsto pela expansão de produtos de operadores, mas é uma conta que envolve sim a QCD, e envolve o modelo de quarks. Envolve a ideia de que você tem quarks de vários sabores com cargas diferentes. Então, não sei se vocês se lembram, logo que a gente falou de cor lá atrás, a gente tinha esse fator que está aqui. De acordo com o valor do S, você ia abrindo novos canais, né? Que é claro, se você não tem energia suficiente, você não consegue produzir os quarks mais pesados, né? O U e o D mais ou menos fácil, mas o S já é um pouco mais difícil, o charme mais difícil ainda, top e bottom então esquece, né? Tem que ser muita energia, né? Então, com essa energia,
a cada aumento de S, você tem um salto, né, nessa constante, porque você vai acrescentar mais cargas desses outros quarks que estão aí. Então a gente viu que se você usar o número de cores igual a 3, é o único jeito que você tem de pegar essa quantidade experimental e ela bater com esse dado teórico que está aí. Então, essa razão de aniquilação, né, aqui é o sigma, né, mas você pode dividir definir o sigma, o R, né, como sigma sobre sigma mi, a razão de aniquilação de elétron, pósitron e míons. Ela vai dar exatamente esse pedaço aqui, só isso, né? E se você dividir esse cara aqui, você vai obter o NC vezes somatório QA ao quadrado, né? Isso aí é uma constante que vai variando de acordo com o S. À medida que o S vai aumentando, vai abrindo mais canais, e você vai tendo que incluir um número de sabores maior, tá certo? Então, isso aí está em excelente acordo com os dados experimentais apenas se o NC for 3. O número de cores for 3. Né? Então agora eu fico até meio confuso de dizer, isso aí é uma evidência só da liberdade assintótica? Nesse caso, não. Ele é uma evidência também de que você tem número de cores igual a 3 e que você tem quarks com aquelas cargas específicas que você está colocando ali. Né? Você já precisa de um certo grau de detalhamento no seu modelo para enxergar isso. Então você pode dizer que isso daqui é um tipo de teste da QCD já mais elaborado. Não é só a questão de tem que ter liberdade assintótica. Não, além de ter liberdade assintótica, tem que ter número de cores igual a 3 e o número de sabores compatível por canal de energia que está sendo aberto. Tá certo? Também é um tipo de avaliação das massas dos quarks que você está descobrindo, né? Maravilha. Bonito isso, né? Sei lá. A gente falou disso lá atrás, né? Quando a gente falou sobre as cores, a gente usou duas fórmulas fenomenológicas. Uma associada com a anomalia, né? Anomalia quiral, aliás, com o decaimento do π0 em 2γ, né? E a outra associada justamente com a razão de aniquilação elétron-pósitron, né? Embora a gente não tenha tratado a anomalia aqui no curso, nem nada, né? Nem desse decaimento π0 em 2γ, mas essa daqui aparece agora já mais justificada do que estava antes. Né? Beleza, então vamos para a pior. Né? A pior é a do espalhamento inelástico profundo, que é mesmo serviço colocar essa história que está aqui dentro dessa expressão que está aqui. É pior por quê? Porque agora não é vácuo, agora é próton. Tá certo? Então, o ordenamento normal não tem nenhuma obrigação de aniquilar entre estados de próton. Tá certo? Vamos lá. Bom, vamos observar aqui algumas coisas, né? Esse primeiro cara que está aqui, ele é um número, né? Ele está multiplicado pelo operador identidade, essencialmente. Então, ele é um número. Quando você colocar ele aqui, ele vai sair do valor esperado e você vai ficar com a norma do estado do próton, próton-próton, tá certo? Esse é um tipo de processo que nós chamamos de desconexo, né? É como se você tivesse um próton no estado inicial e tivesse um mesmo próton no estado final. Isso aí é obrigado a dar uma delta, né? Tá certo? De conservação do momento do próton, que é a norma do estado de um próton. Então, sobre esse estado, até que a gente sabe bastante coisa, porque a invariância de Poincaré implica que esse elemento de matriz S, principalmente ao quadrado,
tem que dar uma delta, não tem outra saída. Só que um estado onde você tem o próton, um processo onde você tem um próton no estado inicial e um próton no estado final, é o que você chama de um processo desconexo. É uma situação em que o próton não interagiu, né? Então, esses processos desconexos, a gente costuma tirar da matriz S, por definição, quando a gente vai construir a seção de choque. Mais detalhes sobre isso no curso de métodos teóricos para física de altas energias, que começa no primeiro semestre de 2020. Tá certo? Não sei se será filmado, hein? São outros 500. Então, esse primeiro processo, agora as coisas se invertem, né? Esse aqui passa a ser o termo mais simples, né? Não porque ele seja zero, mas porque ele representa um processo desconexo, e aí você não quer levar em consideração processos desconexos, né? Daí o nosso W-mini, ele vai envolver a presença, né, desses outros 3 termos, né, que estão aparecendo ali, né? Então, o nosso W-mini, ele vai ter termos associados a processos desconexos, né, mais 1 sobre 2π2 integral d4x e aí qx epsilon de x0 x lambda delta 1 de x2. Esse é um fator praticamente comum. Aí você tem P sigma mi lambda ni rho OV rho de x0 menos I epsilon mi lambda ni rho O A rho de x0 P mais 1 sobre 2π integral d4x e aí qx epsilon de x0 P O mini de x0 menos O mini 0x P, né? Bom, aí vamos fazer mais sacanagem, tá certo? Esses termos, esses últimos 2 termos, O mini, O nimi, né, de x, etc., eles são produtos normalmente ordenados desse cara. Eles já são regulares no limite de x tendendo a y, ou no nosso caso, de x tendendo a 0, tá certo? Então eles vão dar contribuições menos importantes, não que eles não deem contribuições, mas vão dar contribuições menos importantes do que os termos que são singulares, tá certo? Os termos que divergem quando o x tende a 0. Esses termos é que vão ser os mais importantes na integral. Então, a gente vai desprezar essa contribuição no limite x tendendo a 0, tá certo? E a gente não é a primeira vez que a gente vai fazer, é a primeira vez que a gente faz isso, mas não vai ser a última. Outros termos nós vamos desprezar mais à frente, justamente sobre o argumento de que a gente quer a contribuição dos caras mais singulares, né? Para estimar a contribuição daqueles termos que estão ali na frente, a gente vai pegar os campos de quarks e expandir em série de Taylor, tá? Assim por diante. Então aqui, o que vai acontecer? Você pega, por exemplo, aqui você vai ter y igual a 0, né? E 0 aqui, né? Então você vai pegar esse cara que está aqui e expandir em torno de x igual a 0.
e vai pegar esse cara que está aqui e expandir em torno de x igual a 0. Tá certo? Então você vai encontrar uma soma de contribuições, né, desses operadores aí, que vai montar para a gente esse cenário aqui, né? O OV ρ de x0 vai ser uma soma de n igual a 0 até infinito, 1 sobre n fatorial, x mu 1, x mu n, OV ρ mi1 mi n, né? E para a parte axial, uma expansão semelhante a essa, tá certo? Onde agora esses OV e A, né? Rho mi1 mi n de zero, né? Esses caras vão ser operadores regulares ainda, né? dm1, dmn, gama rho, q de zero, mais q barra de zero, gama rho, dm1, dmn, q de zero. Né? Aqui, é claro que pode ser gama rho, gama 5, quando você tiver a parte axial, tá certo? Desses caras. Então, eles continuam sendo operadores regulares, com todas essas dependências aí em momentum, etc. e tal, né? No ponto zero. E o que você vai fazer? Esses x, eles vão sair, né? E você vai tomar o valor esperado em P, né? Cadê? Está aqui, né? Em P, desses OVA de mi1, mi n. Tá certo? Então vamos pensar, né? Se eu quiser o valor esperado em P, por exemplo, do OV ρ mi1, mi n, o que é que eu posso esperar desse valor esperado? Eu posso esperar do valor esperado. Sacanagem, né? O único vetor que eu tenho para montar esse valor esperado que está aqui é o P. Não tem mais nada. Eu não tenho... Esse cara é dependente de zero, né? Está aqui. Quer dizer, eu não tenho um vetor x, por exemplo, para colocar ali, né? Eu preciso montar aqui um tensor mi1, mi n simétrico, né? Isso é importante em mi1, mi n, que olha a expressão para os OVAs que estão aqui, né? Eles são simétricos em mi1, mi n, né? Então eu preciso montar um tensor simétrico em mi1, mi2, mi3, mi n, e o único vetor do qual essa quantidade que pode depender no final é o Pmi. A outra estrutura tensorial que eu tenho, que pode me ajudar a construir alguma coisa simétrica, vai ser o eta, a métrica, né? Então, um cara como esse, né? OV ou OA também, tanto faz, né? Eles vão poder ser escritos assim, como AN, P-ρ, Pmi1, Pmn, mais termos com etas, eta mi-i, mi-j, vamos dizer assim, né? Você vai montar esses caras de modo a produzir tensores totalmente simétricos em todos os mi-is e todos os mi-j's, né? Esse termo que está aparecendo aqui, né, é uma corrida para você se livrar das coisas, entende? Então, imagina que esse W mini, ele é um tensor simétrico. No entanto, isso é um epsilon mini que é completamente antissimétrico em mi-ni, né? Como eu estou contraindo com L mini, esse cara não vai dar contribuição nenhuma. Se eu tivesse um processo não polarizado, né, aí o meu L mini não era obrigado a ser simétrico. Mas eu somei sobre todas as polarizações e aí eu produzi um L mini simétrico na história. Tá certo?
Então, nesse nosso processo, que é um processo não polarizado, esse cara que está aqui não contribui, não preciso nem me preocupar com ele. Né? Por contração com L mini, né? Tá certo? Que é simétrico. Então vamos já tirar esse subíndice A daqui, só precisamos falar do V, né? De qualquer forma. E aí, mais uma coisa legal, né? Mais uma armação ilimitada que a gente pode utilizar, é a seguinte: esses termos, mi, mi, j, não sei o que, eta, tarará, tarará, né? Vão produzir, olha só com quem que eles vão contrair. Ó. Você tem um x mi1 tarará, vezes esse cara. Esse cara é o cara que você está tomando o valor esperado, que vai dar uma coisa assim. Então, quando você tiver um eta mi, mi, j, você vai pegar o x mi i, o x mi j e transformar em x quadrado. Tá certo? Para cada eta desse que você tiver, você tem uma potência de x quadrado no numerador. Essa potência de x quadrado no numerador vai tornar o seu termo em questão menos singular do que os outros termos. Porque você tem... A singularidade vem de potência de x quadrado no denominador. Tá certo? Então, todos esses termos aqui, que eu estou colocando aqui, são menos singulares do que os termos que potencialmente podem vir daqui. Daí, nós vamos também desprezar num primeiro momento. Então, a gente vai botar um zero aqui, que não é zero, né? Mas é desprezível quando x tende a zero, porque você tem coisas mais singulares do que essas para considerar. Tá? Então, fazendo isso, então, coloca esse negócio aqui, coloca o elemento de matriz que a gente colocou como sendo isso aqui só, tá certo? E reorganiza as coisas para obter o seguinte, que o W mini vai ser menos I sobre 2π2 sigma mi lambda ni rho p rho menos I não, 1 sobre 2π2 integral de 4x e aí qx epsilon de x0 x lambda delta 1 de x2 vezes um certo f de x escalar p. Esse f de x escalar p, ele vai ser somatório n igual a zero até infinito de 1 sobre n fatorial a n x escalar p elevado a n. Esse AN que está aqui é esse AN aqui. Tá? E a gente admitiu que esse elemento de matriz pudesse ter essa constante, né? Aqui na frente. Em princípio, função de p quadrado, função da massa, né? do hadron, né? Em questão. Então, esse f de x escalar p é o remanescente dessa expansão que está aqui. Ó. Tá certo? Você pegou essa expansão, x mi, tarará, aí esse cara você colocou aqui, então cada mi desse contraiu com p, deu x escalar p elevado ao número de termos, que é elevado a n, com um AN aqui na frente. Tá certo? P rho, que também não tem por que ficar dentro da integral, saiu, né? Então não é difícil chegar nessa expressão que está aí. Né? Esse cara nós vamos definir também em termos da transformada de Fourier dele. Menos infinito a infinito, d zeta, exponencial de i, z, zeta, f til de zeta. Tá certo? Então, z não. E zeta, x escalar p. Certo? Isso aqui é uma função desse número, x escalar p, e eu estou escrevendo essa função desse número em termos da transformada de Fourier dele. Né? Maravilha.
Aí quando você coloca isso tudo ali de volta, né, o que aparece agora vai ser o seguinte, o nosso W mini vai ser menos I sobre 2π2, sigma, mi, lambda, ni, rho, p, rho, d de q lambda. Isso é para você se livrar do x lambda, que está aqui, transformou em d de q lambda, né? Integral de menos infinito a infinito, d zeta, f til de zeta, integral de 4x, e aí q mais zeta p, escalar x, epsilon de x0, delta 1 de x2. Tá? Essa integral que está aqui, né, é o I1 daquela série de integrais. IN, né, que envolve derivadas da delta. Né? Aí você pode pegar aquela fórmula e usar para n igual a 1, né, e matar essa integral. E aí anda mais um pouco, com mais alguns cálculos, né, e você obtém, esses alguns cálculos vão envolver, na verdade, você explicitar esse cara que está aqui, né, que era eta, eta, mais eta, eta, menos eta, eta. Né, ele tinha uma estrutura tensorial assim. Né? Então, o nosso W mini, ele fica dado como integral de menos infinito a infinito, d zeta, f til de zeta, menos p escalar q, mais zeta, zeta p2, que a gente está substituindo por m2, mais 2 zeta pmi, pni mais pmi, qni mais pni, qmi. Tudo isso vezes ainda epsilon de q0 mais zeta p0, delta de q quadrado mais 2 zeta pq mais zeta 2 m2. Bom, daria para a gente gastar um tempo aqui da aula fazendo isso, mas eu não acho que seja esse o ponto principal, né? Então, vamos dizer que seja um passo intermediário que a gente tem que chegar, né? Mas que não é difícil chegar a partir da construção que a gente já fez até agora. Agora você pode imaginar o seguinte, você está fazendo q quadrado tender a infinito e p escalar q também tender a infinito, que é o ni, né? Essencialmente. Então esse termo aqui pode ser ignorado frente a esses outros dois. Né? E você pode me imaginar que isso aqui é uma delta da zeta. Tá certo? Para usar na integral em d zeta. Tá? Então, isso aqui vai ficar zeta, vai ficar 2p escalar q, né? 2p escalar q, zeta mais q2 sobre 2p escalar q. Olha o camarada aqui, esse aqui é essencialmente o xi, tá certo? Ou menos o xi, na verdade, né? Xi é o cara lá do scaling de Bjorken, né? Então, você usa que isso aqui é um certo lambda, aí você vai ter essa delta de lambda vezes a zeta, mais não sei o que, é 1 sobre lambda, 1 sobre módulo de lambda, delta da zeta mais isso. Tá certo? E aí você usa essa delta para acabar com a integral em d zeta, tá certo? Onde tiver zeta, vai aparecer psi. Tá certo? E aí o resultado final aqui termina sendo o seguinte. Olha que maravilha. Né? O W mini, ele vira 1/2 de f til de xi menos zeta mini menos q2 sobre p escalar q ao quadrado, pmi, pni, mais pmi,
Qni mais Pni, Qmi sobre P escalar Q. Agora, tem um trabalhinho final aqui para fazer, para mostrar que isso aqui fica exatamente dessa forma. Isso é álgebra, né? Como 1/2 de F tilde Xi, que multiplica Qmi, Qni sobre Q quadrado menos zeta mini, mais 1 sobre P escalar Q, Xi F tilde Xi, Pmi menos P escalar Q sobre Q quadrado, Qmi, Pni menos P escalar Q sobre Q quadrado, Qni. Infelizmente já foi embora há muito tempo, né? O cara que eu coloquei, mas vamos lembrar que o tensor hadrônico, né, lá do espalhamento inelástico profundo, quando era colocada a condição de invariância de calibre, ele ficava proporcional justamente a esses termos que estavam aqui, e os caras que vinham na frente eram as funções de estrutura. Tá certo? Então daqui você pode ler as funções de estrutura do espalhamento inelástico profundo no limite de Bjorken, né? Todo mundo é função de Xi, né? Então a gente tira aqui, ó, W1 de Ni Q quadrado é igual a 1/2 do F til de Xi, que é o que nós chamamos lá de F1 de Xi, o Ni W2 de Ni Q quadrado, esse Q quadrado era menos Q quadrado, né? Era 1/2 de Xi F til de Xi, que era o F2 de Xi, e você tirava ainda que o F2 de Xi era igual a Xi vezes o F1 de Xi, relação de Calan-Gross, né? Então você vê, a brincadeira feita com o auxílio do tensor hadrônico, né? Para calcular o tensor hadrônico, vai conduzir a você para uma situação onde as suas funções de estrutura se comportam exatamente do jeito que é previsto pelo scaling de Bjorken. Tudo que a gente usou aqui, nós usamos a expansão de produtos de operadores para campos livres, ou seja, implicitamente nós supusemos que os quarks estão livres dentro dos hadrons, tá certo? É absolutamente sensacional. Tem uma conta aí chatinha para fazer, né? Uma álgebra um pouco esperta, né? Para trabalhar, mas o que importa de fato é o resultado final, que mostra que o Bjorken scaling é obtido, né? Mais uma vez e de maneira razoavelmente independente, pela hipótese. Aqui, por exemplo, a gente não parou para falar a função de estrutura é assim, tem tal porção do momento distribuída para tais quarks, tem uma função de distribuição de probabilidade que eu não falei nada disso, né? Eu falei, estou usando a expansão de produtos de operadores para campos livres. Essa a hipótese que a gente fez. E ao usar isso aí, a gente encontrou o limite de Bjorken sendo obedecido, né? O scaling de Bjorken sendo obedecido. Ótimo, né? Então, vamos dizer que tudo aí conspira, né, a favor da liberdade assintótica. Nesse caso aqui, não tem praticamente nada específico da QCD, né, para ser trabalhado. Esses operadores aqui talvez você tenha que incluir a questão dos sabores e tal, mas isso não vai modificar o comportamento das funções de estrutura, né? Você vai botar constantes a mais ali na frente, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte: tá bom, no limite Q quadrado tendendo a infinito, em princípio tem a constante de acoplamento tendendo a zero, né? Se tudo der certo lá com a função beta,
Lembra que nossa conta da função beta é uma conta perturbativa, né? Teoria de perturbações é um problema, mesmo quando ela pode ser feita, ela gera até séries divergentes, etc. e tal, né? Esse é um problema bem conhecido por aí afora, né? Então, no limite, quando Q quadrado tende a infinito, a gente tem scaling de Bjorken, mas Q quadrado tendendo a infinito não é factível, né? A gente não faz Q quadrado infinito, a gente faz Q quadrado grande pra caramba, mas não infinito, né? E se o Q quadrado for só grande, mas não infinito, o que eu deveria esperar? Eu deveria esperar que tem sim um pouquinho de interação, né? E essa interação deve ser suficiente para produzir desvios do scaling de Bjorken, violações do scaling de Bjorken. Essas violações, por sua vez, deveriam ser previsíveis também com a QCD, a partir da QCD. A QCD tem que ter algo a dizer sobre essas violações do scaling de Bjorken. Tá certo? Tá clara essa questão? Né? Quer dizer, se a QCD é a teoria das interações fortes, ela funciona muito bem no limite Q quadrado tendendo a infinito, mas ela também tem que funcionar para um limite que o Q quadrado é grande, portanto, a gente pode usar uma constante de acoplamento pequena, mas não zero. Tá certo? Aqui a constante de acoplamento é efetivamente zero, né? Mas o que acontece se eu usar uma constante de acoplamento pequena, mas não nula? Eu devo ter violação do limite do scaling de Bjorken, né? Porque o scaling de Bjorken é associado intrinsecamente com partículas livres, né? E aí as partículas não vão mais estar livres. Então, vamos ao que interessa, né? Efetivamente, os dados experimentais indicam uma violação do scaling de Bjorken e as contas feitas com auxílio da QCD dão conta dessa violação. Tá certo? É outra coisa sensacional, né? Então, o espalhamento inelástico profundo, ele se transforma também num teste do resto da QCD, né? Que aí, você, para dar conta dessas violações, você precisa incluir os vértices de interação e você pode fazer, sim, as contas em primeira ordem de teoria de perturbações, não tem problema. Não precisa ir para... Se você quiser, você pode ir para loops, aí o bicho vai pegar, né? Naturalmente. Mas o fato é que contas feitas em primeira ordem de teoria de perturbações dão conta das violações que são observadas do scaling de Bjorken, para Q quadrado suficientemente grande, mas não infinito, né? Então, a conclusão disso aqui e do curso, né, era uma ideia minha, e ainda é uma ideia minha, num futuro próximo, aí, fazer essa parte também, né, pegar a QCD, realizar aquele teste do π0 decaindo em 2 gama, para a gente calcular de fato aquela evidência de números de cores C3, né? E fazer essas violações do scaling de Bjorken, que eu acho que é uma base fenomenológica muito importante para a QCD, né? Vamos dizer assim, mais uma das razões pelas quais a gente confia muito na QCD como a teoria das interações fortes, né? Mas não deu tempo, não dá tempo, né? O que a gente vai fazer? O Natal está aí, né? Está batendo na porta, a energia também é grande, mas lá no espalhamento inelástico profundo aqui a energia já está se esvaindo, tá certo? Então a gente fica por aqui, né? Mas eu queria deixar registrado aqui, não a fé na QCD, não é isso, né? Não se trata, isso aqui é uma aula de física, né? Numa aula de física você não ensina fé em nada, você ensina assim, você mostra que as coisas estão andando bem ou que as coisas estão andando mal. Então, por enquanto, as coisas estão andando bem. Quem sabe, no futuro próximo ou distante, não sei, alguém descubra algum problema muito sério, muito grave com a QCD e a gente seja obrigado a generalizar, né, essas coisas. Mas, seja lá o que for que você tenha que generalizar, vai ter que tomar conta disso aqui. Vai ter que dar conta, né, vai ter que ser melhor.
Vai ter que ser melhor, não vai poder abandonar os sucessos que estão para trás. Esses aqui são sucessos tremendos da QCD. Eu, pelo menos, acho, né? Não sei. Né? Então, é isso. E, para finalizar, finalizando mesmo, aí eu queria agradecer a todos. Né? Eu sempre agradeço, mas especificamente foi um grande prazer ter dado aula para todos vocês, né? nesse semestre. Tem o último sobrevivente aqui, que é o Caio. Né? E o penúltimo sobrevivente de todos é sempre o Tchalka, né, cara? Então, obrigado, muito obrigado a vocês, né, por estarem presentes até o final. Né? E obrigado a todos aí que estão assistindo o curso pelo Professor Global. Né? Continuem assim, entendeu? Vamos manter o Professor Global de graça, né? Entendeu? Isso é importante. Né? Isso é um recado aí para o Renato Doria. Enfim, eu continuo à disposição de todo mundo. Né? Quer dizer, todo mundo sabe onde é a minha sala. Agora está na hora de definir a questão lá dos E6, né? Então, eu estou à disposição para conversar sobre E6, né? com quem quiser, né? Aparecer lá. Se vocês já definiram os E6 e estão fazendo outra coisa, também estou à disposição para discutir o que vocês definiram, tá bom? Isso aí, gente. Obrigado.